tudo bom? Então, para nossa aulinha de hoje, eu vou fazer algo diferente. Então, estou tentando aqui e espero que vocês acompanhem aí pela parte escrita que eu mandei do conteúdo em anexo. Então, a gente vai falar hoje sobre regência verbal. O que é isso? Nada mais é do que o verbo como a estrela da situação toda. Ele manda no bagulho todo. Então, o verbo eu chamo de termo regente, tá? Ele é meu regente. E para vocês saberem essa matéria, vocês têm que relembrar a transitividade verbal. Então, por quê? Porque se eu tenho o verbo como termo regente e ele manda em tudo, eu tenho os meus complementos. E os meus complementos na transitividade verbal são OD e OI, objeto indireto e objeto direto. Então, eu tenho aqui os regidos, tá? Então, dentro dessa matéria da regência verbal, eu tenho alguns verbos que precisam de complemento, certo? Então, a partir daí é que a gente vai ver algumas coisas diferentes, tá? Então, eu já sei que o meu verbo, o nome dele é regente e os meus complementos são os regidos. Então, como é que vai funcionar isso daí? Se eu tenho essa frase aqui, ó, eles chegaram de viagem. Aí eu tenho, né, o verbo. Qual é o verbo da oração? Chegaram, né? Esse verbo aqui, chegaram, nada mais é do que o meu termo regente. Ok, então eu tenho o termo regente da minha oração aqui. Chegaram. E aí, qual é o meu termo regido? Chegaram da onde, né? Chegaram, quem chega, chega de algum lugar. Chegaram de viagem. Esse de viagem aqui nada mais é do que o meu termo regido. É o meu termo regido, tá? Da minha oração. Então, dentro de uma oração, eu tenho regente e regido, sendo ele objeto direto ou sendo ele objeto indireto, tá? E os 4 verbos que eu coloquei aí para vocês saberem foi o verbo aspirar, o verbo assistir, o verbo chegar e o verbo visar. Cada um deles tem a sua particularidade, tá? Então, se eu tenho o verbo assistir, que eu coloquei aí, se eu tenho o verbo assistir, vocês falam muito errado, né? A maioria das pessoas que não conhecem regência verbal. Quando eu falo assim, assistir o jogo, todo mundo fala que assistiu o jogo, mas não, quando eu tenho o verbo assistir no sentido de ver, eu tenho que colocar a minha frase assim: assistir ao jogo. Esse verbo no sentido de ver, eu tenho que colocar a minha preposição, tá? Porque ele está no sentido de ver, assistir, de ver a alguma coisa. Então, eu tenho aqui o meu regente, e eu tenho aqui, ó, isso tudo aqui, o meu termo regido, tá? E aí, a partir daí é que a gente começa a ver a diferença de um monte de coisa. Se eu tenho o verbo assistir no sentido de ver precisando da preposição, eu também tenho o verbo assistir no sentido de prestar socorro, de prestar ajuda, sem precisar da minha preposição. Então, quando eu boto assim, o médico assistiu o paciente.
Esse verbo aqui, assistiu, no sentido de prestar socorro, de prestar ajuda, eu não coloco a minha preposição. Ou seja, eu tenho aqui um termo regido, que é o meu objeto direto, tá? É o meu objeto direto. Aqui em cima, lá em cima, aqui ele é o meu objeto indireto. Então, vocês reparem que eu tenho duas funções diferentes para o verbo assistir. Ele pode funcionar como objeto indireto e como objeto direto. Mas eu preciso saber a função do verbo. Se o verbo está nesse sentido de ajuda, de prestar socorro, então eu não tenho a minha preposição, tá? E assim vai. E assim a gente coloca com o verbo aspirar. O verbo aspirar. Também eu tenho no sentido de absorver. Absorver ou respirar, né? Então, por exemplo, quando eu coloco em relação ao próprio nome, a menina aspirou o pó. Ou seja, ela retirou o pó da casa. Ela retirou o pó da casa, tá? Aí eu também tenho no sentido assim, ó, aspirei o perfume dele, que aqui está no sentido de fragrância, ou seja, de cheiro, tá? De cheiro. Esse sentido aqui desse verbo, absorver. Então, nesse sentido aqui, o meu verbo, o meu regente, aspirar, não precisa de preposição. Então, ele é o quê? OD. Então, se ele é objeto direto, eu não tenho preposição nenhuma aqui, ó. Aqui é só aspirou o quê, aspirei o quê? O pó e o perfume, tá? E aí eu tenho ele também, o verbo aspirar, no sentido de objeto indireto, do verbo ser transitivo indireto. Então, quando eu falo assim, no sentido de almejar, de conquistar algo, tá? Então, se eu botar assim, almejei, não, almejei não, aspirar, desculpa. Se eu botar assim, aspirei ao cargo político. Ao cargo político. Então, esse verbo aspirar, no sentido de almejar, de conquistar, almejar no sentido de conquistar, eu preciso do quê? Da minha preposição. Então, aqui, nesse sentido, ele é objeto indireto, tá? Então, eu posso ter as duas funções desse verbo com as suas transitividades verbais. E aí, eu coloquei o verbo chegar também e o verbo visar, tá? O verbo visar também tem os dois sentidos, tanto de OD e tanto de OI. Então, se eu tenho o verbo visar no sentido de mirar, de atirar, né? E eu tenho aqui, visou o alvo. Eu visei o quê, tá? Então, aqui esse verbo visar nada mais é do que transitivo, verbo transitivo direto. E o seu termo regido é o objeto direto, tá? Agora, se eu tenho no sentido de almejar também, visei ao cargo, vou botar o mesmo, ao cargo, eita, vídeo não, né? Visei ao cargo da empresa. Essa frase aqui, eu tá no sentido de almejar, tá? Tá no sentido de almejar, de conquistar. Então, esse verbo aqui, ele é verbo
transitivo direto, indireto. Opa. Verbo transitivo indireto. E aí, porque eu tenho a pergunta, quem visa, visa a alguma coisa. E aí, aqui eu tenho o meu termo regido, OI, tá? Então, a gente vai fazer os exercícios da página 96 e 97 e vocês vão começar a perceber que alguns verbos necessitam de né, preposições, que é o nosso verbo transitivo indireto, e alguns não, tá? Então, qualquer dúvida, vocês já anotem para a gente poder fazer a nossa aula juntos, tá? Então, ó, beijos!